Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando neste dia 19 de fevereiro de 2023, a edição de número 1168 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço você já sabe, é o facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Em São Paulo, 10 horas 3 minutos. Em Lisboa, 13 horas 3 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Alandroal. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com. Repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, Notícias Lusanet. Mais uma vez, o nosso muito bom dia a todos os internautas ligados com a gente neste domingo de carnaval, com chuva aqui na cidade de São Paulo, mas todos, é claro, aguardando ansiosamente o bom dia dele, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço, bom dia a todos os internautas que nos acompanham todos os domingos, um beijo no coração e vamos lá de Notícias Lusanet em São Paulo, 10 horas e 5 minutos. E em Lisboa, 13 horas 5 minutos. CDS-PP acusa governo de comportamento típico de regimes autoritários. O presidente do CDS-PP acusou na última sexta-feira o governo de adotar um comportamento típico de regimes autoritários ao querer impor aos proprietários o valor pelo qual podem arrendar aos imóveis e considerou inaceitável o ataque ao alojamento local. Pretendendo impor aos proprietários o valor pelo qual poderão arrendar os respectivos imóveis, o governo assume um comportamento típico de regimes autoritários e estimulará a retirada das casas do mercado de arrendamento, criticou Nuno Melo.
Num comunicado enviado às redações dos jornais, o eurodeputado centrista considera que, quando as rendas não sejam consideradas adequadas, os proprietários ponderados, os impostos a pagar e o desgaste e depreciação decorrente da utilização por terceiros tenderão a manter os seus imóveis devolutos ou afetos a outros fins. Persistindo na medida que, pelo absurdo, se acredita possa ser lapso, o governo estará a ditar o definhamento do mercado de arrendamento em Portugal e a deterioração acelerada das cidades. O primeiro-ministro António Costa apresentou na última quinta-feira as medidas do programa Mais Habitação, acompanhado pelos ministros das Finanças, Fernando Medina, e da Habitação, Marina Gonçalves. Navegar é preciso. Vistos Gold. Investimento recua 43% em janeiro para 43 milhões de euros. O investimento captado por via dos vistos Gold recuou 43% em janeiro, em termos homólogos, para 43,4 milhões de euros e diminuiu 45% no mês de dezembro, segundo contas feitas pela agência Lusa, com base nos dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Em janeiro, o valor do investimento angariado através do Programa de Autorização de Residência para o Investimento, o ARI, que fez 10 anos em outubro passado, recuou 43% face a janeiro de 2022, que foi de 48 milhões para 43,3 milhões de euros. Relativamente a dezembro, 79,1 milhões, o investimento caiu 45%. No primeiro mês do ano, foram concedidos 93 vistos dourados, dos quais 75 por via da aquisição de bens imóveis, 31 tendo em vista a reabilitação urbana, 18 por transferência de capitais, não tendo concedido qualquer visto mediante a criação de postos de trabalho. O montante captado em compra de bens imóveis totalizou em janeiro 36,9 milhões de euros, dos quais 11,1 milhões de euros corresponderam à aquisição para reabilitação urbana. Os restantes 6,4 milhões de euros dizem respeito ao critério de transferência de capitais. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10 horas e 9 minutos. No Porto, 13 horas 9 minutos. Condomínios alertam que têm de aprovar alteração de imóveis de comércio para habitação. A Associação Portuguesa de Empresas de Gestão e Administração de Condomínios alertou na última sexta-feira que a alteração da finalidade de um imóvel de comércio ou serviços para habitação depende da aprovação de todos os condôminos, segundo disposição do Código Civil. A alteração do fim dos imóveis de comércio ou serviços para habitação, sem necessidade da licença de utilização, implica ultrapassar o que dispõe o Código Civil, no que respeita aos imóveis no regime da propriedade horizontal, que impõe a aprovação por todos os condôminos quando se pretende alterar o fim da fração, alertou a associação em comunicado. Em causa está o programa do governo Mais Habitação, apresentado na última quinta-feira, que prevê que terrenos ou imóveis autorizados para comércio e serviços vão poder ser utilizados para construção ou convertidos em habitação, sem alteração de planos de ordenamento do território ou licenças de utilização. A mudança, segundo o primeiro-ministro, poderá ser feita sem necessidade de alterar qualquer plano de ordenamento do território ou licença de utilização. Para a Associação Portuguesa de Empresas de Gestão e Administração de Condomínios,
não se pode correr o risco de, com esta medida, criar uma mistura de frações nos mesmos pisos ou patamares com diferentes fins. Navegar é preciso. Violência no desporto. Vai ser criada uma entidade fiscalizadora. Uma das prioridades do governo tem sido o combate à violência no desporto. Um novo regime jurídico dos explosivos e substâncias perigosas vai ser discutido em Conselho de Ministros e passa a criminalizar a posse desses artigos pirotécnicos em complexos desportivos. Por exemplo, esta ação passa a ser punível com uma pena de prisão de até 5 anos. O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, vai levar este documento à Assembleia da República para combater a violência no desporto. Também tem mostrado outros números históricos de adeptos impedidos pela Justiça de entrarem nos recintos desportivos. O combate à violência no desporto foi identificado como uma das prioridades do governo para o setor e desde os primeiros dias do mandato que foi anunciada a aprovação de novas medidas para combate e prevenção da violência no desporto. E assim foi feito. Aprovou um Conselho de Ministros e na próxima semana, no dia 23, o Parlamento irá discutir e votar na generalidade essa proposta de lei. Há duas tendências que tinham de ser respondidas urgentemente. A primeira é que os grandes incidentes no desporto ocorreram fora dos recintos desportivos. A outra tendência, que julgo que é de conhecimento de todos os portugueses, é a violência crescente que se vai registrando nos jogos das camadas jovens. O que se procurou fazer foi apresentar novas medidas que signifiquem uma maior partilha de responsabilidades. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10 horas e 14 minutos. E em Alandroal, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 13 horas 14 minutos. Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço. O Arouca São Paulo Clube convida a todos para a comemoração do 44º aniversário do clube. No dia 2 de março, quinta-feira, às 19 horas, acontecerá uma solenidade aberta ao público. E no dia 5 de março, domingo, haverá uma missa a partir das 11 horas e o tradicional almoço a partir do meio-dia. No cardápio será servido o famoso bacalhau à moda arouquense, o bacalhau cozido, a tradicional batata frita à moda de Arouca, entre outros pratos. Na parte artística, a apresentação do rancho folclórico Arouca São Paulo Clube. O convite individual custa R$ 110, crianças de 9 a 12 anos pagam meia e crianças até 8 anos não pagam. As bebidas serão cobradas à parte. A venda de convites acontece somente via WhatsApp no número 971339196. As reservas de convites deverão ser feitas e confirmadas até o dia 1º de março, uma quarta-feira. O Arouca São Paulo Clube fica na rua Vila de Arouca, 306A, no Tremembé, em São Paulo, capital. Então não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupolusanete@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. E chega ao final Notícias Lusanete, mas vamos navegar até as 11 da manhã ainda com muita informação. No turismo, iremos falar do Conselho de Alandroal, na história dos castelos portugueses, hoje o primeiro capítulo do Castelo de Miranda do Douro. Nos descontos, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa desesperada do Canindé. Mas agora é hora de música, maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido internauta ligadinho aqui no Navegar é Preciso, e também a todos os aniversariantes da semana, especialmente na terça-feira, dia 21 de fevereiro, fazendo aniversário a minha cunhada Ariane, um beijão para ela. Na
quarta-feira, dia 22, o meu primo Mário Roberto também fazendo aniversário. Um grande abraço para ele. E no sábado, dia 25, a Bruna, minha prima também, lá do Aldeias da Nossa Terra, do Arouca, São Paulo Clube, fazendo aniversário. E também no dia 25, meu sobrinho Thiago Vinícius, fazendo aniversário também. Parabéns a todos! E você que estiver aniversariando esta semana, sinta-se homenageado também aqui no Navegar é Preciso. Vamos todos ouvir agora com um grupo Entre Vozes, Meu Portugal, Meu Amor. Opa, vamos lá. Ai, meu país, de onde vais, para onde vais? Com tanta gente a fazer dos teus dias os meus ais. Ai, meu país, minha terra portuguesa, de Camões que tu tiveste pelo vento da tristeza. Todos os dias te canto a condição de ser tua. Neste fado, neste pranto, eu por ti ainda canto, descalça por qualquer rua. Não sei se te canto ou choro, não sei se te grito um dia, que na força deste canto rasgo a alma e digo em pranto que eu por ti ainda morria. Ai, meu país, que trazes nos olhos fado desse rei que não voltou ao seu povo desejado. Na minha boca trago sempre o teu sabor, por isso te canto e digo: meu Portugal, meu amor. Todos os dias te canto a condição de ser tua. Neste fado, neste pranto, eu por ti ainda canto, descansa por qualquer rua. Não sei se te canto ou choro, não sei se te grito um dia, que na força deste canto rasgo a alma e digo em pranto que eu por ti ainda morria. Não sei se te canto ou choro, não sei se te grito um dia, que na força deste canto rasgo a alma e digo em pranto que eu por ti ainda morria. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, e como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia,
e meu copiloto Nelson de Paula para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos mais principais pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje vamos até o Alandroal. Integrado no distrito de Évora, o concelho de Alandroal ocupa uma área de 545 km², distribuído por 6 freguesias. Faz fronteira a norte com o concelho de Vila Viçosa, a leste com a Espanha, a sul com o concelho de Mourão e a oeste com o concelho de Redondo. A cidadela se desenvolveu em meio a seu castelo, levantado, segundo a tradição, por ordem do rei Dom Dinis em 1294. Alandroal foi elevado à categoria de vila em 1486 por uma carta de foral atribuída por Dom João II. A vila incluía apenas a freguesia de Nossa Senhora da Conceição. Nas terras deste concelho crescem aloendros ou alandros, cuja madeira é usada no artesanato local, e daí a origem do topônimo. Atualmente, o concelho é formado pelas freguesias de Nossa Senhora da Conceição, Santo Antônio de Capelinho, São Brás dos Matos, Santiago Maior e São Pedro. Nelson, já chegamos lá no distrito de Évora. Como é que fizemos para adentrar Alandroal? O principal acesso a Alandroal é pela Estrada Nacional 373, que liga os distritos de Porto Alegre e Évora. E o que temos de patrimônio, cultura e lazer, Lourenço? No que se refere ao patrimônio histórico e monumental, destacamos o Castelo de Alandroal e a Fortaleza de Jurumenha, cujas obras abaluartadas foram construídas durante a Guerra da Restauração e fizeram descer as linhas defensivas até uma relativa proximidade do rio Guadiana, sendo uma linha fronteiriça natural. Destacamos também o Castro de Castelo Velho, o Pelourinho e a Igreja da Misericórdia. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Alandroal, hein? Os destaques são os trabalhos em cortiça e madeira de alandro. E o que temos de festas e eventos? Bom, os destaques ficam por conta da festa de Nossa Senhora da Boa Nova, no primeiro fim de semana após a Páscoa, a festa de Santa Cruz em maio e a Expo Guadiana no mês de julho. Nelson, 10h24, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Alandroal. Os destaques são o gaspacho, a sopa de cação, o feijão com espinafre e as ervilhas guisadas. E os docinhos, Nelson? Aí tem as filhós e a siricaia. Nelson, quem quiser maiores informações de Alandroal, consulta que site, hein? Vai lá no site da Câmara Municipal de Alandroal, endereço eletrônico é o www.cm-alandroal.pt. Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Alandroal. É isso aí. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É
isso aí, minha gente. Agora, na história de Portugal, dentro do Redescobrindo a Comunidade, vamos falar dos castelos portugueses. E hoje vamos começar a falar de um novo castelo. Qual é, Lourenço? Hoje é o primeiro capítulo do Castelo de Miranda do Douro. Pois é, o Castelo de Miranda do Douro, em Trás-os-Montes, localiza-se na freguesia, cidade e município do mesmo nome, distrito de Bragança, em Portugal. Castelo de fronteira ligado aos vizinhos de Algozo, Penasroias e Mogadouro, assim como ao mais distante de Bragança, constituíam no conjunto o chamado Núcleo Duro do Nordeste Transmontano. Atualmente, inscreve-se na área turística promocional das montanhas. O Castelo de Miranda do Douro encontra-se classificado como imóvel de interesse público desde 1955. O povoado que originou a atual Miranda do Douro provavelmente já existia quando da invasão romana da Península Ibérica. Acredita-se que tenha sido ocupado sucessivamente por suevos, visigodos, até a conquista pelos muçulmanos, já em fins do século VIII ou início do século IX. À época da reconquista cristã da Península Ibérica, as tropas do rei Afonso I das Astúrias alcançaram já em 857 o curso do Rio Douro e a linha Salamanca-Segóvia. No ano de 1093, os limites orientais da Galiza incluíam o troço mirandino do Rio Douro, o mesmo sucedendo quando dela se desmembrou o condado portucalense, sucessivamente governada pelo conde Dom Henrique, por sua viúva, a condessa Dona Teresa, e pelo filho de ambos, Dom Afonso Henriques. Nesse período, a povoação já era defendida por um castelo, arruinado pelas lutas da Reconquista. Desse modo, foi objeto da atenção do primeiro soberano português, quando este, entre as campanhas da Galiza, interrompidas em 1135 e recomeçadas em 1137, aproveitou esse breve período de paz para restaurar castelos, mosteiros e igrejas em lugares estratégicos como Miranda do Douro. Visando incrementar o seu povoamento e defesa, a povoação recebeu aforamento em 1136, vindo a se constituir em local de culto e omísio. Desse modo, a povoação foi crescendo em torno do castelo, vindo a receber cerca, ou ainda no final do reinado deste soberano, ou no de seu assessor, Dom Sancho I. Nas lutas travadas por Dom Sancho I e seu filho e sucessor, Dom Afonso II, com Afonso IX de Leão, aquele no último ano do século XII e este nos fins do primeiro quartel do século XIII, as terras de Miranda foram assoladas pelos leoneses, que só devolveram o castelo em 1213. O foral da vila veio a ser confirmado em Coimbra em 1217. Olha aí, então, o primeiro capítulo do Castelo de Miranda do Douro. Como se falou aqui, um castelo que é mais antigo do que propriamente o país, né? Mais velho que Portugal, já que se falava dele dos anos de 800, por aí. Então, olha só que relíquia que temos lá em Miranda do Douro, o que restou do castelo, né? Então, mas que traz à memória muitas coisas e muita história da região ali de Miranda do Douro. Semana que vem tem mais história de Portugal, tem mais Castelo de Miranda do Douro. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Lindo hino ao fundo, anunciando o futebol português, o desporto em Portugal. Hoje, infelizmente, o Emídio não vai conseguir participar com a gente. Ele está com um probleminha na internet, diretamente de Atibaia, muita chuva. Aliás, esse fim de semana chuvoso aqui em São Paulo. Até a minha internet está querendo pifar aqui, mas a gente está seguindo bravamente. Mas o Emídio, ele lá com 4G, está com dificuldades. Ele mandou uma mensagem para nós aqui. Infelizmente, ele não vai conseguir entrar. Está tentando falar com a operadora lá, mas árvores caíram. É muita chuva, mas já estamos aqui com ele também. Camões, bom dia, Camões. Bom dia, pessoal. Bom dia, Camões! E vamos lá, de futebol português. Esta semana temos muitos destaques, né, Lourenço? Aliás, as ligas europeias voltaram com tudo esta semana. E falando de ligas, a Liga dos Campeões primeiramente, o bravo Benfica foi até a Bélgica e venceu o Clube Bruges por 2-0, Nelson. Pois é, o Benfica mostrando aí que está com um time bem acertadinho, com o técnico com o time na mão, foi até a Bélgica pelas oitavas de final da Liga dos Campeões e enfrentar o Bruges na quarta-feira passada. A partida de volta será na Luz no dia 7 de março. O Benfica dominou a partida nos primeiros 25 minutos, mas depois foi engolido. O Bruges, né, dominou a partida, mas o Benfica começou a dar as cartas e teve maior posse de bola e abriu o placar nos primeiros minutos da etapa final. O Gonçalo Ramos foi bizonhamente derrubado dentro da área, até um pênalti meio suspeito, o Camões já vai falar, mas o pênalti foi marcado, o João Mário bateu, o goleiro ainda pegou na bola, mas fez o gol. Com o placar a favor, o Benfica passou a tocar a bola, impedindo o ataque dos belgas e dando tiro de misericórdia com David Neres já no finzinho do jogo, aos 43 minutos, que aproveitou também uma bobeira da zaga e fez 2-0, não é isso, Camões? Foi bom o Benfica, né? Foi exatamente. O Benfica tem, Benfica e Porto tem uma coisa que o Porto não tem. A gente já vai falar nisso. A camisa sempre pesa, amigo. E o Bruges sentiu o peso da camisa do Benfica. O Benfica fez o jogo dele tranquilo, ficou na dele o tempo todo. Tá? O pênalti apareceu, mas foi pênalti. O cara fez um pênalti que, olha, só, acho que eu acho que nem zagueiro de Várzea não faz um pênalti desse, mas fez o pênalti. Então pênalti. Não importa se é de Várzea ou se não é de Várzea. É pênalti. O João Mário foi lá e realmente o João Mário voltou a estar num nível muito bom. O João Mário está numa época muito boa no Benfica, diga-se de passagem. Chutou com força, bateu com força, o goleiro foi, mas a bola foi para dentro, não teve jeito. E depois, uma bizarrice, como você falou. O Benfica ficou só na dele, agora deixa vir o Bruges para cima, que quando ele vier para cima, nós vamos, e foram, e numa bizarrice, numa perda de bola idiota também, tá? Como depois a gente já vai falar também mais para frente um pouquinho, tá? Mas também ela fez 2-0 e eu acho que o Benfica está com a eliminatória na mão. Exatamente. E o Porto, né, ainda pela Liga dos Campeões, vai jogar com a Inter de Milão no Porto, não é isso, Camões? Não. Ele vai jogar primeiro. Vai ser na Itália? Na Itália, dia 22 agora. Ok. Então é quarta-feira
Inter e Porto. Vamos ver o que vai dar, né? E agora na dos Liga Campeões Europa, isso. Nelson. Isso, agora na Liga Europa, o Sporting, acho que era o que o Camões quer comentar aí, o Sporting recebeu o Midland da Dinamarca e não saiu de um empate em 1 gol. Não é isso, Nelson? É isso. Liga da Europa. O Sporting recebeu na quinta-feira o Midland da Dinamarca e a partida de volta vai ser no dia 23, esta semana aqui, né? E vai ser lá na Dinamarca. E embora tenha dominado a primeira etapa, mal conseguiu criar algum tipo de problema para o time dinamarquês. Lá botaram os Vikings lá na frente e os caras não conseguiram fazer nada. Tanto é que o primeiro chute do Sporting foi aos 32 minutos de jogo. Na etapa complementar, o Sporting veio com mais ímpeto, começou a jogar melhor, mas no contra-ataque, o Midland abriu o placar numa falha grotesca do goleiro, o Adam. Aliás, eu quero ouvir o Camões e você, Lourenço. O que vocês acham desse Adam? Para mim, ele já deu, sabe? Já deu o que tinha que dar. Ele comete muitos erros, né? E o gol desestruturou totalmente o time, né, do Sporting, que já ia para a derrota. Mas o Edwards armou um contra-ataque cruzando para o miolo da área, onde o desvio do Gonçalo Inácio encontrou Coates para empatar como um verdadeiro centroavante, né? Já no final do jogo. E na próxima sempre semana... o Coates salvando o Sporting, né? O Coates, como já dissemos aqui, né? O jogador uruguaio, raçudo, a exemplo do Ugarte, são jogadores que não se entregam nunca, né? E o Coates... Além de tudo, ele é um belíssimo jogador, né? Um jogador com muita técnica. E aí, Camões, ficou ruim para o Sporting? Não, acho que não. Acho que eu mesmo assim ainda acredito, veja bem, eu ainda acredito que se o Sporting jogar um pouquinho, mas não precisa jogar muito, jogar um pouquinho. Tá, lá na terra, lá na Suécia, né? Na Dinamarca. Na Dinamarca, o Sporting passa. O que o Sporting não pode fazer, amigo, isso ele não pode fazer no campeonato, não pode fazer na liga, não pode fazer, é brincar. Não pode brincar. E dar 45 minutos assim, de graça para o adversário. Porque não foi o que o Sporting fez. O Sporting deu 45 minutos no primeiro tempo para o time, para esse time do Midland. O Midland não fez. O Midland, a única oportunidade que teve foi o gol. Oportunidade que foi dada pelo Adam, porque senão ele não tiver mais oportunidade nenhuma. O Sporting ainda teve outras oportunidades para marcar e não marca. Então tem duas coisas. Primeiro, não pode brincar. E segundo, quando tem oportunidades, tem que fazer. E terceiro, o goleiro, o Adam, tem que ficar. Não adianta ele fazer um grande jogo e ser o salvador da pátria e depois no outro jogo ele entregar, que é o que ele vem fazendo ultimamente. O Ademir foi fazendo isso. Às vezes ele chega, é o melhor e salva o Sporting, que foi o caso contra o Rio Ave. Agora vem, entrega. Não pode. Ô Camões, eu particularmente eu acho que tá na hora do Sporting arrumar um goleiro decente. Sinceramente, eu não gosto do Adam. Às vezes ele faz alguns milagres, como você falou aí, mas ele vive comprometendo o time. E nesse jogo foi a mesma coisa. Como foi aí com o Benfica, aí nós já vamos falar, ele realmente não é um goleiro que passa confiança para o time, né? Eu acho que estava na hora do Sporting contratar um goleiro com mais respeito, sabe? Como tem o mais Benfica. Regularidade, né, Nelson? Precisa de um goleiro com regularidade. Não adianta nada você ter um goleiro que faça milagres num jogo, que nem o Camões falou, e no outro jogo entrega rapadura. Eu prefiro um goleiro com uma regularidade, não precisa fazer milagre, porque tem bolas que realmente é mérito dos atacantes, mas você não pode cometer falhas bizonhas, né? E acabar comprometendo um campeonato, né? Às vezes você compromete aquele campeonato, um jogo decisivo e não é isso que a gente quer, né? Não, e essas Copas Europeias, né, como todo mundo sabe, elas são eliminatórias, são 2 jogos. Mas você toma um gol, como foi o caso aí do Sporting contra o Midland. O Midland é um time jovem da Dinamarca, um time novo,
mas é um time que vem conquistando muitos títulos, pelo menos locais, né? Lá na Dinamarca. Então, vai ser difícil, não vai ser fácil para o Sport jogar lá, não. Mas, em todo caso, vamos torcer. Olha, sinceramente, se o Sport julgar o que ele deve jogar, ele não vai ter dificuldade, não. Ele não vai ter dificuldade, até porque o Midland vai querer ir para cima. E o Sport joga bem no contra-ataque, certo? Eu acho que vai ser aquela eliminatória. Lembra quando aquele time alemão que o Sport foi lá e deu 3-0 e depois em casa se enroscou? Foi. Lembra disso? Verdade. Então, o jogo vai ser mais ou menos. Se o Sport levar a sério, tá? E falar e mostrar para os times, que nem mostra o Benfica e o Porto, que eu falo agora, mostrar que, olha, esta camisa também vale. Que o Benfica faz, o Porto faz. Se o Sport começar a fazer isso, ele vai ter mais sucesso. E eu agora, quem não tem Pode falar, Nelson. Não, particularmente, eu já disse isso aqui, eu considero o time do Sport, os jogadores do Sport, o Sport tem um elenco muito interessante, um elenco bom. Eu acho que tem jogadores assim muito interessantes. Eu não sei se o Rubem Amorim é que está devendo um pouco, porque o elenco do Sport, os jogadores, pelo menos os titulares, é um time muito interessante, viu? Só precisava dar uma arrumada no goleiro aí. Mas vamos ver, eu também tenho fé que o Sport passa lá com o Midland. Tem um garoto, tem um garoto na base, que agora já está jogando na terceira liga, né, com o Sport, que é um brasileiro, qual é o nome dele? Chama Diego Calai. Ele tem nacionalidade italiana, brasileira e italiana, e ele joga na coisa. Tem quase 2 metros de altura, é um excelente goleiro, é só dar oportunidade como deram ao Rui Patrício. É isso aí. Agora, Nelson e Camões, quem foi mal mesmo foi o Braga na Liga Conferência, hein? Deus do céu, tomou de 4 da Fiorentina em casa, meu Deus. Nossa senhora, e praticamente, né, Lourenço, está se despedindo aí, porque jogar em casa e apanhar de 4 lá na Pedreira, meu Deus do céu. A Fiorentina, o jogo de volta vai ser no dia 23 também, nesta semana, quinta-feira, e o Braga não viu a cor da bola, né? O time italiano deu as cartas do primeiro ao último minuto, colocou os brancarenses na roda e fez os gols com a maior facilidade, né? Estranho, né? O Braga não é tão ruim assim, né, pô? O Braga ele tem feito boas Copas, né? O ano passado eu lembro que acho que ele caiu nas quartas, né? O tal do Luka Jovic abriu o placar no final da primeira etapa. Aí foi uma festa, né? Aos 10 da segunda etapa, com a expulsão do Tormenta e com a falta nesse Jovic, que aproveitou a sequência, e aos 15 minutos da etapa final fez o gol. Arthur Cabral fez o terceiro a 34 minutos e mais um no final da partida. E com esse resultado aí, né, o Camões, eu acho que tchauzinho pro Braga, né? Eu não acho, eu tenho certeza, amigo. A Fiorentina não vai perder de 5 em casa. Pode ter certeza. E uma curiosidade aí, Nelson Emílio. E esse tal de Luka Jovic passou pelo Benfica. Rapaz, olha aí. E o cara deitou e rolou lá em Braga. Realmente, o Braga fazia tempo que não fazia uma vergonha dessas, né, Lourenço? É verdade. Antes do Camões falar da Superliga aí, o que você tem do Guimarães, hein, Nelson? Depois do Braga, agora é a vez do Guimarães de ter um novo e forte acionista em sua SAD, a empresa Five Sports, dona do Aston Villa, está disposta a comprar por 5,5 milhões de euros, 46% das ações da SAD Guimarense, dependendo apenas da aprovação da Assembleia Geral dos Sócios, que ocorrerá no dia 3 de março. Então, olha aí, hein? Uma notícia interessante. E o esporte? O que você tem do esporte aí, Nelson? O jovem atacante de 18 anos, o Schmidt, né, que já o Camões vai falar aí do jogo aí contra o Benfica, ele foi um dos protagonistas desse jogo aí. Ele é açoriano e com ascendência tunisina
e teve o seu contrato renovado até 2027, com melhorias salariais e cláusula rescisória fixada em 80 milhões de euros. Nossa, é muito dinheiro, hein? E da seleção feminina de futebol, Nelson, o que você tem aí? Então, o Camarões venceu na sexta-feira por 2-0 a Tailândia e com isso será a adversária, né, a seleção feminina, adversária de Portugal no play-off intercontinental, que definirá quem ficará com a vaga para o Mundial da Nova Zelândia, em partida que acontece na próxima quarta-feira, dia 22, às 3h30 da madrugada, no país sede do Mundial. Ô, louco. E o Diogo Jota voltou, Nelson, depois de 4 meses afastado por contusão. O Diogo Jota, eu particularmente achei ele assim um jogador muito sem sal, né? Nem lembrava que ele estava na ativa aí. Mas pô, ele apareceu, o Diogo Jota, tal. Mas ele foi aclamado lá pela torcida do Liverpool na semana, quando retornou a campo, entrando aos 25 minutos da etapa final. E, olha, pelo menos deu sorte, né? Porque na partida frente ao Everton, que é um clássico local, né? Os dois são de Liverpool. E o Liverpool venceu o clássico lá da cidade por 2-0 contra o Everton, né? Já o Paulo Souza... E ontem também, só para complementar, Nelson, ontem o Liverpool também ganhou do Newcastle, também por 2-0 fora. E o Diogo Jota entrou também só na metade do segundo tempo, né? Pelo menos ele está com o pé quente, viu? Porque o Liverpool está fazendo uma campanha muito ruim esse ano aqui, não ganha nada. Ganhou esse jogo contra o Everton e agora ganhou esse jogo ontem contra o Newcastle, que está fazendo uma boa campanha na Premier League, né? E o Paulo Souza... Você ia falar do Paulo Souza, né, Nelson? Aquele que trocou a seleção da Polônia pelo Flamengo, né, a gente lembra, para depois de pouco tempo ser demitido, foi contratado esta semana para comandar o Salernitana da Itália, né? E o CR7, Nelson? Embora não tenha feito nenhum gol na partida de sexta-feira passada, o Al Nassr contra o Al-Tawun, do técnico brasileiro Péricles Chamusca, foi o autor de 2 assistências para os 2 gols da sua equipe na vitória de 2-1 e que recoloca na liderança do campeonato ao lado do Al-Shabaab, que tem um jogo a mais, e do Al-Ittihad, do Nuno Espírito Santo. Então o Cristiano Ronaldo começa a mostrar os dentes lá, né? Esse Chamusca é aquele, Nelson? É aquele xarope, né? Aquele meio estranho, né? O Péricles Chamusca. Tem muita gente aí pelo mundo afora do futebol, né? Principalmente portugueses e brasileiros, né? Brasileiro também, tudo quanto é time, de tudo quanto é lugar do mundo, tem lá um jogador brasileiro. Então, muita fama e pouco futebol, né? Isso aqui é a verdade, né? Os jogadores brasileiros, sinceramente, essa semana aqui, eu vi o jogo do PSG contra o Bayern de Munique. Olha, sinceramente, eu não sei o que você acha, Lourenço e Camões, mas o Neymar, pelo amor de Deus, não está jogando nada. Ele, olha, parece que está assim, desinteressado pelo jogo, um jogo importante contra o Bayern, né? E o PSG, com aquele time cheio de estrelas, jogadores maravilhosos, o Marquinhos, o Messi... Falta camisa, como diz o Camões, falta camisa pro PSG, não tem tradição, meu. Pô, acho que tá faltando, sabe o quê? O cara que paga as contas lá, virar e falar, aqui, ó, ou vocês começam a jogar bola, ou vou começar a dar um pé na bunda de vocês, porque não é possível. O time do PSG é muito melhor que o do Bayern. Você pega o time do Bayern lá, quem que tem lá no Bayern? Sabe? Não tem mais ninguém. O time do Bayern é um time assim, não tem graça. Né? O Cancelo tá jogando bem lá. Ô Nelson Smith, Lourenço. Mas tem uma coisa. O Bayern tem um padrão de jogo há 200 mil anos. Ele não sai daquilo. O Bayern é aquilo, amigo. O Bayern é aquilo. Deu uma brecha, vai 1, 2, 3, 4, vai.
O PSG não, uma hora joga de um jeito, outra hora do outro, então não adianta. O Bayern parece uma cartilha. Você sabe quando você reza numa cartilha? Aquela cartilha ela não sai daquilo. Aliás, os times alemães são assim. Eles têm aquela cartilha deles, na cartilha. Deu uma furada, pumba. Foi o que o Bayern fez e olha, e vai levar a vaga. O Camões e Lourenço, eu queria destacar também o que jogou o lateral esquerdo português do PSG, o Nuno. Olha que jogo que esse rapaz fez, hein? Ele é muito bom jogador. Eu lembro que na seleção ele fez um jogo e se machucou logo de cara. Acho que foi no jogo contra a Suíça que Portugal meteu uma goleada. Mas esse jogador, esse lateral esquerdo, o Camões pode confirmar, acho que ele era do Sporting. Ou ainda era do Sporting. Era do Sporting ainda, já te digo mais, então, e o PSG está pagando lá, parcelando ainda está pagando parcelando. E esses 45 milhões já vai ficar pouco, patrão, vai ficar pouco para o valor desse jogador, porque esse jogador vai ser depois vendido por uma grana muito maior, e quem costuma perder sempre, o Sporting. Olha que jogo que fez o Nuno, hein? Ele é um belíssimo jogador. Ele e o Mbappé, quando entrou no segundo tempo, ali pela esquerda, fizeram um inferno lá. Sufoco no Bayern ali. Fez um gol que foi anulado. Uma jogada belíssima do Nuno. É que ele recebeu abraço na frente. 1 centímetro. E o Messi Pode também, falar, ele deu uma pro Messi fazer o gol e o Messi não fez, né? Mas realmente é um belíssimo jogador. E isso ainda vai dar muitas alegrias para a seleção portuguesa, né? E agora vamos de Superliga, né, Lourenço? Superliga, né? Superliga teve a sua 20ª jornada concluída na segunda-feira, mas dá os resultados aí, Camões. Sim, de domingo, vamos lá então. Famalicão 0, Gil Vicente 1, Sporting 1, Porto 2, Porto, não foi o Benfica, não, foi o Porto. Aliás, mas verdade. Mas de novo, novamente, uma arbitragem horrorosa. Eu não vou para. É bater todo dia na mesma coisa. Deixa para lá, tá? Porque se fosse. Eu já te falei, quando eu falei para vocês, olha o árbitro, não deu outra. Não deu outra. Ele é vizinho do Pinto da Costa. Mas deixa para lá. Isso fica para outra hora, tá? Depois eu falo onde ele mora. Marítimo 1, Braga 2. Olha o Marítimo de novo. E agora já começou a derrocada. Na segunda-feira, Rio Ave 2, Estoril 0 e Boa Vista 0, Casa Pia 0. Então, Camões, eu queria falar desse menino aí, o Chermini, né? Que ele entrou no jogo, ele fez um gol, foi anulado por um detalhe também ali, centímetros, anularam o gol do Sporting já no finzinho do jogo, seria um empate, e esse menino aí fez o gol, foi anulado, e logo na recarga o Porto meteu um contra-ataque lá, liquidou a partida, né? E ainda o menino fez o gol do Sporting, o gol de honra do Sporting. Mas já no finalzinho, porque ele entrou também quase no final do jogo, né? Porque o tal do aquele deixou o Paulinho o jogo inteiro, né? Pois é, o Paulinho, eu não sei, não acho graça no Paulinho, né? Então, eu acho que vale mais a pena investir no menino aí, né? Que tem um porte atlético bom, menino novo, corre muito. Olha, será uma das atrações do esporte aí para os próximos anos, tanto é que o esporte já tratou de renovar com ele, fazer um novo contrato com ele até 2027, né? Ô Camões, refresca minha memória aqui. O Rafael Leão, ele começou em que time? No Sport e no Benfica? Não, no Sport. Esporte, tá vendo? Briga, né? E ele foi embora naquele imbróglio lá depois da saída do coisa. A maioria dos jogadores e dos empresários que acharam uma boa oportunidade de lascar o Sporting, de não falar outra palavra, para lascar o Sporting, eles foram embora, você entendeu? Foram tudo embora e ganharam todo o dinheiro. Exatamente, foi isso aí. Tá. No caso do Rafael Leão,
o empresário dele até hoje é o pai. Então, você vê como o Nelson comentou, o esporte costuma ter jogadores jovens muito bons, mas sai muito rápido do esporte, né? No caso do Rafael Leão, um belíssimo jogador também, vai brilhar muito ainda o Rafael Leão, ele só precisa se ligar mais, né? Que às vezes ele dá uma desligada, ele lembra-se um pouco enérgico. Mas, o Nelson Amigo, só lembrar, mas no Rafael Leão estava acontecendo mais ou menos o que está acontecendo com o Xermite, patrão. Porque o Xermite ele só teve uma sequência de jogos, porque o tal do Paulinho levou um castigo de 3 que depois virou 2. Então, nesses dois jogos, o Xermite foi titular, você entendeu? Ele colocou ele como titular. Bastou o Paulinho não cumpriu o terceiro jogo, porque foram lá, acabaram anulando o terceiro jogo do Paulinho para ele voltar, e voltou. Bastou o Paulinho estar livre da penalização, para quê? Para o tal do Rubem lá botar de novo o Paulinho, pô. Então o que ele tinha que fazer? Se o garoto fez 2 jogos, e nos 2 jogos ele foi o melhor jogador do esporte, certo? O que ele deveria dar? Falou, garoto, contra o Porto, vais tu começar. O Paulinho vai ficar no banco. Era isto. E o menino jogou, o tempo que ele jogou muito mais do que o Paulinho, né? Mas ele tinha que fazer, o técnico tinha que fazer exatamente isso. Falou, se tu tens uma sequência boa, para te estimular mais, tu vais começar contra o Porto. Sim. Não pode acontecer o que aconteceu com o Giovanni Cabral, né? O menino lá. Ele, quando surgiu, era um fenômeno. Aí, de repente, parou de ter oportunidades e ele está esquecido lá no esporte, está na reserva, né? Não, e só ficou no esporte porque não conseguiram transferi-lo agora na janela. É muito cômodo, né, para o técnico ele botar um figurão para jogar e deixar o menino no banco. Então, o cara precisa ter saco roxo para falar, não, você fica no banco porque o seu desempenho não está satisfatório. E já não é de hoje, já faz tempo que o Paulinho não joga grande coisa, né? Agora, a 21ª jornada, Camões, começou na sexta, né? Na sexta-feira, exatamente. Gil Vicente 1, Vizela 1. No sábado, Portimonense venceu o Marítimo por 2-1. No outro jogo, foi a surpresa da jornada até agora. Estoril 1, Paços de Ferreira 3. Ô, louco. Paços de Ferreira, ele já está se encostando lá no Marítimo. E depois no outro jogo, tá vendo? O Porto não está tanto assim. Se ele não tiver lá os amigos ali da patota, coisa, Porto 1, Rio Ave 0, amigo. Foi ontem. Jogo duro, viu? Jogo difícil. E hoje o que teremos, Camões? Santa Clara, Famalicão, Braga, Arouca, Casa Pia, Guimarães, e na segunda, Chaves Sporting, Benfica, Boa Vista. E a classificação, hein, Lourenço? Você tem aí, Camões? Tem. Vamos lá. Manda aí, Camões. O Benfica é líder com 53, Porto 51, Braga 46, Sport 38, aí Guimarães 33, Casa Pia 31, depois Arouca 30, depois vem ali Chaves, Boa Vista, Vizela e Portimonense com 26, tá? Gil Vicente 23, Estoril 22, Famalicão 21, Iriuá 21, Casa Pia 15, Marítimo 13 e Paços de Ferreira já está com 12. Olha aí. Quem começa a ficar ameaçado é o próprio Marítimo, o Santa Clara e o Famalicão meio distante. Lembrando que o Benfica tem um jogo a menos, né, Lourenço? O Benfica, o Sport joga menos. Exatamente. O Braga também. Apesar de que, né, você está falando aqui o Santa Clara, mas esses 3 últimos, os 2 últimos caem automaticamente e o 16º disputa um playoff com o terceiro colocado da Liga 2, né? Pois é, então os 3 ameaçados, os 2 insulares e o Paços de Ferreira que reagiu nessa rodada, né? Aproveitando, já que você falou então na segunda liga, né, o Lourenço? Aí, Moreirense 46, está meio estacionado. Quem está subindo o Estrela com 40, rapaz, depois temos olha ali em terceiro lugar, Farense e Acadêmico de Viseu com 35.
Olha, o A briga Acadêmico boa, hein? vai subindo, tá subindo. Tá? É, Capaz, não digo para primeiro e segundo, mas talvez pode brigar ali pelo terceiro e depois brigar lá com o tal do, por enquanto, Santa Clara, né? Já lá embaixo, Exatamente. a briga tá. Bessade 20, Trofense 19 e Covilhã 15. eita, nós aqui. E o Nacional também. O Nacional perdeu hoje de manhã pro Leixões em casa. 2-1. Meu Deus do céu, o Nacional está indo para a terceira divisão, como fez a Acadêmica, né? E a Acadêmica perdeu aí na semana passada, né? Mas joga hoje aí. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, é isso, né? O que temos aí de futebol português essa semana, ou tem mais algum detalhe aí, Camões? Não, duas coisinhas. Eu fiquei acompanhando, Nelson Emílio, os jogos da Liga Europa para ver os árbitros, quais eram os árbitros dos jogos e qual aquele que ganhava, que dava mais desconto, entendeu? Tá? A média, para te falar, foi 4 ou 5 minutos. No jogo do Sporting foi 4. Já no jogo do Juventus e Nantes, o árbitro era o árbitro português. 11 minutos. Quanto? 11. Nossa Senhora! Mas só se aconteceu alguma coisa especial, né? Mas... Não aconteceu não. Eu acompanhei o jogo, não aconteceu não. É que já é prática, já estava acostumado com o campeonato português, a gente vai lá vai só uma coisa, até o time que ele gosta da camisa ganhar, aí ele vai para a Liga Europa e com o mesmo pensamento. Olha aí. Bom, então e a outra, infelizmente, aquele jogador que foi do Chelsea, tudo, que diz que parece que estava desaparecido, realmente ontem foi confirmada a morte dele, o Watson. Ah, sim, lá na Turquia, uma das vítimas do terremoto isso. da Turquia. Ontem o prédio dele foi visitado e ele foi achado, infelizmente, o corpo dele. Esse jogador, inclusive, jogou em Portugal aí, né, Camões? No Porto e no Rio Ave. Nossa Senhora. Lamentável. Bom, lamentável como é lamentável a morte de todos. De todos. Mas, infelizmente, ele, como estava sendo, estavam dando ele como desaparecido. Ontem, realmente, foi confirmado, porque acharam o corpo dele. Lamentável. Então tá bom, Camões, você fica ligadinho essa semana, muito quente, né? Muitos jogos aí da Liga Europa, você vai acompanhar e nós todos aqui para a semana que vem passar aqui para os nossos ouvintes. Um grande abraço, bom domingo, Camões. Bom final de semana para vocês. Tchau. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Nos descontos. Nelson. Ô, Lourenço, deixa eu só reparar uma falha aqui, que nós não demos os jogos de hoje aqui do Campeonato Português. Santa demos Clara. sim. Demos sim? Falamos todos até o de amanhã. Ah, então tá bom. É o Chaves Esporte, Benfica e Boa Vista. Beleza, então. Bom, vamos de luz, Lourenço. Acho que eu estou querendo fugir de falar da Portuguesa, porque, olha, sinceramente, situação da Portuguesa é assim, olha, triste a situação da Portuguesa, essa é a verdade. A Portuguesa teve a chance na quinta-feira, né? Quarta, né? Na quarta-feira, de dar uma respirada
e jogar a Ferroviária definitivamente. Aliás, né, Nelson, a Portuguesa conseguiu um bom resultado contra o Corinthians em Brasília, né? No Sim. domingo à tarde, Sim. um pontinho com o Corinthians, para quem a gente esperava tomar uma goleada, até que a Portuguesa conseguiu segurar. Mas na Foi bem a quarta-feira, Portuguesa naquele jogo, Lourenço. Eu não sei, o Corinthians não era time reserva, não. O Corinthians estava com o time bem completo. montado. Só o Cássio não jogou porque deu piriri Isso. nele lá antes do E, vestiário. e aquele cavalo daquele lateral que estava suspenso. Estava suspenso. Jogadores mais cavalos que eu já vi na vida. Então, e a Portuguesa fez um bom jogo, não teve grandes chances, é verdade. No começo até teve um chute bom lá que o goleiro pegou, mas o Tomazella não teve trabalho. Uma vez lá com o Roger Guedes, mas a Portuguesa impôs respeito ali, né? Porque afinal de contas tem camisa, né? Então o Corinthians teve dificuldades com a Portuguesa, como você falou, a gente esperava uma goleada, então eu até comentava no domingo passado que se empatasse já era para soltar rojão. Realmente foi um ponto importante, né, para a sequência do campeonato. Veio a Ferroviária, fez um primeiro tempo excelente e no segundo tempo não voltou para o campo, né, Lourenço? Eu estive lá no Canindé. Estou esperando a Portuguesa até agora voltar do vestiário. Eu não sei o que acontece, sabe, Lourenço? O jogo que estava na mão, a Portuguesa fez um gol, um belíssimo cruzamento do Pará. Aliás, deu outro cruzamento para o Cidadão, melhor até que do primeiro gol. E o rapaz lá conseguiu perder o gol, o Gustavo Ramos. Lá. Pelo amor de Deus, pô, ele cabeceou, sabe, da pequena área ele cabeceou para fora. Né? Não, pelo amor de Deus, teve um outro lance que o cara deu um chute dentro da área para estufar a rede, ele errou, a bola foi parar no pé do Natan lá, que conseguiu chutar em cima do jogador da Ferroviária. Esse Lucas Natan também é outro, viu? Meu Deus. Olha, o Lourenço, se a torcida pega ele, eu não sei o que acontece. Agora, eu vou te falar uma coisa. Era jogo para ter virado 4-0 para a Portuguesa tranquilamente. Se a Portuguesa faz todos os gols que teve oportunidade, sairia de lá com uma goleada no primeiro tempo. Pô, e aí não conseguiu fazer. E aí no segundo tempo, eu não sei o que o Kleina está fazendo no banco. Porque com 5, 10 minutos de jogo, já deu para perceber que a Portuguesa estava totalmente dominada. Eu não sei qual é o scout do jogo no segundo tempo, mas a Ferroviária tomou conta. E a Portuguesa passou novamente a dar bicão para frente, sem ter ninguém lá na frente. Então, quer dizer, como é que você vai produzir contra-ataque se você não tem ninguém lá? Se você recua até os seus atacantes, vem todo mundo para cima, inclusive os backs, né? Os zagueiros do adversário. Então a Ferroviária sentiu à vontade, sabe? Parecia ter jogo assim de meio campo, só meio campo. Aliás, você está falando que a Portuguesa podia ter ganho de 4 no primeiro tempo, podia ter tomado um 6 no segundo tempo. Exatamente. Duas bolas na trave, se bem que a Portuguesa no final do jogo, a única coisa que a Portuguesa fez no segundo tempo foi aquela bola na trave, né? Uma bela jogada do Richa, deixou o rapaz lá cara a cara, o cara João Vitor chutou na trave. Única chance da Portuguesa, segundo tempo inteirinho. Impressionante. Então, é muito pouco, e ali já estava 1-1, e se não fosse o Tomazella, a Portuguesa teria perdido para a Ferroviária dentro de casa, eu não sei o que ia acontecer, porque a torcida está bem nervosa, não é por falta de razão, né? Agora, aliás, isso aí, Lourenço, isso aí, Kleina, pode falar. O Kleina está fazendo o quê no banco? Ele não está vendo o que está acontecendo, pô? Mas também, Nelson, não tem o que fazer, Nelson. Ele olha para o banco de reserva. O que ele põe de titular é tão ruim quanto o que ele tem na reserva, né? Vamos combinar. Só que é o seguinte, Lourenço, ele tem que fazer o seguinte, ele tem que, taticamente, ele tem que virar lá para o Paraíso e falar, não é para você ficar recuado. Você fica lá na frente, você fica na linha do meio do campo. Mas, Nelson, o João Paraíso Vitor, também. O Paraíso não segura uma bola lá na frente, Nelson.
Tá, Pelo mas amor de Deus, ele não consegue matar uma bola. A gente reclama que não recebe bola, mas pô, quando você lança a bola pra ele de costas pra zaga, ele vai tentar dominar a bola, ele dá uma engrossada. dificuldade, né? Dificuldade. Nossa, se fosse num gramado ruim, cheio de buraco, dá a impressão que ele tá jogando numa várzea, naqueles campos de terra, a bola pingando. Ele Uma não consegue matar dificuldade, uma né? bola, Nelson. Não, e outra Poxa. coisa, ô Lourenço, mas ele, pelo menos, o Kleina, tá vendo o jogo, ele tem que virar para os atacantes e falar, vocês ficam lá na frente, porque se você recua, os backs também vêm para cima da Portuguesa. Você já reparou nos 2 gols que ele fez, o contra o Red Bull e contra o Guarani, a bola foi lançada no alto para ele tocou de cabeça. Porque se ele ele tocou de cabeça e ganhou na corrida, beleza, mérito dele, fez os gols. Mas se a bola vem por baixo, ele não consegue dominar, meu. Impressionante. No jogo contra o Guarani, até no gol que ele fez, ele até errou a passada da bola, quase não fez o gol, vamos lembrar. Agora, eu acho que o Paraíso ainda é uma das poucas coisas boas desse time aí. Agora, alguém tem que virar para ele, o seu Kleina tem que chamar ele e falar, ô garotão, você é muito novo, vê se você fica mais na sua. Você é muito novo para ficar dando esculacho nos seus colegas dentro do campo. Então, eu já percebi o Pará no jogo contra a Ferroviária, começou a bater boca com ele, feio, os dois gesticulando, tipo assim, ô moleque, fica na sua aí, porque ele não pode ficar criticando o jogador, colega de trabalho. Tem que ficar pianinho na dele. Ele começa a se achar, agora, né? Ele começa a se achar que é o bambambam do time. Vamos devagar com o Andor. É que você falou, ele é um bom jogador e tal, mas vamos devagar com o Andor. Agora, o seu Kleina, eu não perdoo o Kleina nesse jogo com a Ferroviária. Ele ficou vendo, e a Ferroviária é um time ruim, hein? Time ruim. Dominou o jogo. Já ganhou o jogo, já passou a Portuguesa, né? Exatamente, ganhou do Guarani, que é um time ainda. Olha, o Guarani é muito ruim, tomou 5 do São Bernardo, sabe? Exatamente. A defesa do Guarani é uma coisa horrorosa, horrorosa. Só que eles já têm 10 pontos, né, Nelson? Exatamente, o problema é esse, a Portuguesa não pontua, Lourenço. Quando pontua, faz um pontinho. Então, o Kleina, o cara experiente, o que ele está esperando para mexer na estrutura, no plano tático do time? Fica vendo lá a Portuguesa sendo pressionada pela Ferroviária, o que ele fica fazendo? Torcendo? Torcendo deixa para nós, lá os torcedores lá fora, pô. Você tem que armar alguma coisa, você tem que armar um contra-ataque. Não é possível você ficar aguentando o time em cima, que não dá. E se fizer hoje de novo contra o Santos na Vila, vai ser esse inferno de novo. Sabe aquela história de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É isso. Então os caras vão ficar atacando, e a gente se defendendo, dando bicão para frente. Mas sabe qual que é o problema, Nelson? Não adianta torcer para a Portuguesa, Nelson. É duro dizer isso, mas a vaca foi pro brejo, Nelson. Porque a Portuguesa... Não adianta torcer contra. O Ituano tá fazendo uma força para rebaixar. Porque o Ituano perdeu pro Mirassol fora. Tem aquele jogo atrasado com o São Bernardo, Botafogo, que vai acontecer agora quarta-feira, né? São Bernardo. Eles só ganharam do Botafogo lá em Ribeirão, aquele aberração da natureza, impressionante esse jogo. Senão eles tinham 3 pontinhos lá de 3 empates, inclusive um empate com a Portuguesa, né, para variar. Mas a Portuguesa, perdeu oportunidades de fazer pontos com o Inter de Limeira no Canindé, com a Ferroviária no Canindé, e agora só tem mais um jogo no Canindé, que é com o São Bento. Você entendeu? Aliás, Lourenço, eu estou de olho no São Bento. O São Bento vem de 4 derrotas seguidas. Hoje joga com o São Paulo e na quarta-feira joga com a Portuguesa no Canindé. Então, o São Bento é o time que a Portuguesa deve perseguir, tá? Então, se a Portuguesa... Mas sabe qual que é o problema do São Bento, Nelson? A motivação do São Bento
é que o São Bento é o segundo colocado no grupo do Corinthians. O grupo do Corinthians é o que tem horrível. os times mais fracos. É o São Exatamente. Bento, a Ferroviária e o Ituano. É Então, isso. eles estão brigando. Por incrível, Nelson, que pareça, a Ferroviária com 8 pontos com a vitória de ontem sobre o Guarani, tá um pontinho de se classificar para a segunda Exatamente. fase. Olha só que Ironia, incongruência, né? né? Que ironia. Então, Realmente, olha, eu espero que 2 desses 3 aí caiam, né? E a Portuguesa se livre. Agora, pelo amor de Deus, a Portuguesa não consegue fazer ponto, a Portuguesa não tem pô. competência, Nelson. Não tem Não competência. tem jogador, né? Não tem jogador, essa que é a verdade. Falta qualidade. E é tipo assim, o jogo de quarta-feira com a Ferroviária, depois do jogo, a saída dos jogadores, você deve ter reparado lá. Pô, olha, os caras saíram já com a viola no saco, cara, sem motivação. Ô Lourenço, eu não sei se você viu a entrevista do Gilson Kleina. Olha, só faltou ele chorar. Ele estava num desânimo, porque realmente você jogar com o último colocado em casa, o seu adversário direto na briga contra o rebaixamento e não conseguir ganhar, e ainda por cima quase perde. Como eu falei, o Tomazella fez excelente defesa, mas mais uma vez, eu gosto muito do Tomazella, mas ele não pode tomar um gol de 40 metros de distância, um chute que nem foi tão forte assim. Não pode. Ele salvou outros lances lá, eu tiro o chapéu para ele tem um crédito grande, mas ele não pode tomar um gol de 40 metros de distância. Já tinha tomado com o Guarani, tá certo que o cara acertou um pombo sem asa, mas contra a Ferroviária, um chutinho mequetrefe, ele aceitou. Não pode, A Ferroviária fez um esforço para perder da Portuguesa na Foi. quarta-feira. Até o goleiro quase fez um gol contra. Ele foi chutar a bola, bateu no zagueiro e a bola quase entrou. Bateu no Madison. E ele tirou a bola em cima da linha. Foi. Naquele lance, eu falei assim, não, puta, não é. Hoje nós vamos ganhar. Eu falei, não é possível. Esses caras, eles estão pedindo para perder. E a Portuguesa quase me perde o jogo pros caras. Aí eu falei, Nelson, a viola foi pro saco, viu? Eu já digo o seguinte, a Portuguesa respira por aparelhos. O Santos, que estava perdendo do Santo André, fez o gol no último minuto lá do tempo normal. E logo depois fez um gol. Eu não sei como é que o juiz anulou aquele gol. Porque foi por centímetros. Aí o Santos teria ganho e já ia vir mais tranquilo com relação ao rebaixamento, porque o Santos continua ameaçado, mas viria com tudo para cima da Portuguesa, né? Buscando a classificação. Acho que não vai conseguir. Não vai conseguir, porque o Red Bull está bem melhor que o Santos. Não sei quantos pontos tem, mas tá aí. O Red Bull está com 14 e o Santos está com 10 no grupo deles. Então, não tem chance. Agora, o São Bento, eu estou de olho no São Bento. O São Bento pega o São Paulo hoje, que fez um jogo excelente contra a Inter de Limeira, passou o carro, não tomou nem conhecimento, depois pega a Portuguesa e depois pega o Red Bull em casa. Então, eu acho que o São Bento é um seríssimo candidato ao descenso. Vai depender... Desde que a Portuguesa faça o papel dela, né? Exatamente, né, Lourenço? Desde que a Portuguesa... Agora, historicamente... A Portuguesa não tem muito sucesso na Vila, mas às vezes vai lá e surpreende. Eu lembro... A própria Ferroviária, Nelson, a Ferroviária tem 2 jogos aí, ela joga com o Palmeiras e depois joga com o Palmeiras aqui em São Paulo e depois recebe na última rodada a Inter de Limeira. A Inter de Limeira ainda tá... Exatamente. Tá brincando aí. O Guarani também tá meio ameaçado. Aí você fala o Guarani agora joga com a Inter lá em Limeira e no último jogo recebe o Palmeiras. Olha aí. Guarani com 10 pontos. Com 10 pontos, mas o problema não é esse, né? O problema é a Portuguesa ganhar. A Portuguesa não consegue somar pontos suficiente, Nelson. Exatamente. Para ganhar um ponto é um sofrimento. É verdade. Realmente... Vamos sei torcer, lá, né? Futebol, né? tudo acontece, né, Nelson? Futebol, quem sabe a Portuguesa vai lá na Vila hoje e ganha. Pô, se ganhar, Nelson, aí dá para ter esperança, né? Exatamente. Bom, acho que é isso, né, Lourenço? Portuguesa, né? Vamos ficar na torcida aqui. Hoje às 4 horas, eu não sei se vai ter televisão, mas pelo menos no YouTube ou lá no... Não, é Premiere, é só no pay-per-view.
Pay-per-view. Então, vamos ver o que vai acontecer. Português e Santos. Que Deus nos ajude, Lourenço. É a única esperança. Olha, tá difícil. Mas vamos lá. Sofrimento é muito. Mas vamos aos aniversariantes da semana. Mandando aqui um beijo para a Ariane, minha cunhada, fazendo aniversário dia 21. No dia 22, o meu primo Mário Roberto também fazendo aniversário. No sábado, dia 25, a minha prima Bruna e o meu sobrinho Thiago Vinícius também fazendo aniversário. Parabéns para eles e para você que estiver aniversariando esta semana também. Um abraço da equipe do Navegar é Preciso. E vamos mandando um abraço aqui para todo mundo que se ligou com a gente aqui no Navegar é Preciso. O Alberto Miranda, a Ângela Gonçalves, o Antônio Carlos Caldeira, o Arthur Cabreira, o José Reis, o Norberto Rocha, a Vitalina Costa, mandar um beijo aqui para minha esposa Grace, sempre colaborando com a gente aqui nos bastidores do Navegar é Preciso, a dona Fátima, a Ariane, a tia Helena, a tia Marina, a Simone, o Adilson, Miguel, o Thiago, dona Marilene, seu João Sidney, a Fátima, o Samuel Duarte, meu tio Lílio, minha tia Maricia, Amélia, a Bruna, Fernando Neto, Orlando, a Rosa, a Esther Sangali, o Leonardo, a Simone, o Felipe, o Vinícius, o Albano, o Márcio, minha madrinha, a dona Maria, o Albano e o Márcio estão lá em Birigui esse fim de semana, o Cristian, a Raquel e a Lisa sempre curtindo o Navegar é Preciso. Nelson encerra daí, lembrando a todos que estamos aí com uma novidade, o Navegar é Preciso depois aqui do programa, a gente disponibiliza o áudio no Spotify também, novidade no ar aí, o programa da semana passada a gente já disponibilizou no Spotify, você consegue ouvir, não tem as imagens, mas você tem o som lá no seu carro, curtindo, podendo ouvir tranquilamente, onde estiver. Com o Spotify, é só procurar lá nos podcasts e programas, programa Navegar é Preciso, escolher a sua edição e ouvir tranquilamente. Sai daí, Nelson! Deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias e a equipe do Navegar, eu, Lourenço Emílio, que financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo a partir das 10 horas ao vivo no facebook.com/Grupo Luzanetti e você pode ver este e os outros programas também no Spotify, como disse o Lourenço, e também no YouTube. Um grande abraço a todos, um excelente domingo e tchau! Tchau! Luzanetti. Luzanetti.